Bom, pessoal, agora, nesse momento da aula, o que nós vamos fazer? Nós vamos aplicar as expressões do movimento harmônico na solução de problemas, né? Tudo aquilo que nós falamos até agora, nós vamos aplicar na solução de problemas, né? Vamos procurar fazer alguns exercícios para você ver que essa coisa não é tão complicada quanto parece, né? Porque envolve funções trigonométricas, seno, cosseno, mas não é nada muito complicado não. Dá para a gente poder levar numa boa, sem nenhuma grande dor de cabeça, sem nenhum grande mistério. Então vamos lá? Olha só. Primeiro exercício, né? O que tem aqui no nosso primeiro exercício? Um bloco de massa M igual a 0,4 kg oscila em torno do ponto O, que é esse ponto aqui, em um MHS, movimento harmônico simples. A energia mecânica total é 32 vezes 10 a menos 4 joules. A constante elástica da mola é 0,16. Ele pede qual é o período de oscilação do movimento, a pulsação em radiano por segundo, ou velocidade angular, ou frequência angular, a amplitude de oscilação e as funções horárias do movimento. Bom, ele só quer saber tudo. Então, vamos devagar com cada um desses problemas. Período. Raiz quadrada, 2π, raiz quadrada de n sobre k. Né? 2π, raiz quadrada de n, que o problema disse que é 0,4, sobre k, que o problema disse que é 0,16. Então, aqui é só continha, né? Se você simplificar, isso aqui vai dar uma fração que é 1/4. Raiz quadrada de 1/4 é 1/2. Corta 1/2 com 2, o período é de π segundos. Primeiro problema, nada muito grave. Pulsação, frequência angular, é 2π sobre o período. Como o período é π, 2 radiano por segundo. Né? Esse cara pulsa 2 raios por segundo, né? Próximo. A elongação, o quanto que ele veio para cá, para o máximo, ou o quanto que ele veio para o mínimo. Para achar a elongação, eu vou partir desse dado aqui, que é a energia mecânica. A energia mecânica, lembrar sempre, a energia mecânica é a soma da cinética com a potencial. Quando eu tiver a energia potencial máxima, implica que eu vou ter a energia cinética nula. Então, a energia mecânica é igual à energia potencial máxima, que é esse valor aqui, ó, K vezes A ao quadrado sobre 2. Substituindo os dados e fazendo uma continha aí que não é nada complicado, você vai achar que a elongação máxima é de 0,2. Então, esse indivíduo ele vai oscilar entre essa posição de equilíbrio aqui, menos 0,2, e essa posição de equilíbrio aqui, mais 0,2. Vai ficar, opa, que letra horrível, mais 0,2. Vai ficar fazendo esse movimento harmônico aqui. Agora eu preciso das funções horárias do espaço e da velocidade e tudo mais. É só substituir os valores. O x é igual a cosseno da fase inicial, ômega-t. O A nós já vimos que vale 0,2. O ômega nós vimos que vale 2. Mas nós não temos essa fase inicial. Essa fase inicial não nos foi dada. E nós precisamos achar essa fase inicial. Né? Olha lá, ó. Para isso, nós vamos usar essa informação aqui. Ó. No tempo zero, o móvel está na posição extrema Q. Quando o tempo é zero, quando o tempo vale zero, essa posição aqui, que ele chamou de Q, vale menos 2. Sem essa informação aqui, ó, sem esse dado importante aqui,
não haveria como eu achar essa fase inicial. Ele está dizendo para mim que quando esse tempo vale 0, essa posição vale Q, que é menos 2. Então, ora, esse 0,2 vem dividindo, eu vou ter que cosseno de φ0 mais 2 vezes 0, isso aqui dá 0. Quando o tempo é 0, a posição é menos 2. Daí eu tiro a seguinte conclusão, que o cosseno de φ0 é igual a menos 1. Ora, qual é o ângulo cujo cosseno vale menos 1? 180 graus, ou π. Então, a minha fase inicial é π. Minha fase inicial sendo π, agora eu tenho todos os dados da minha função. Opa, esqueci de escrever a função aqui. Pensei que tivesse digitado e não digitei. A minha função era x igual a 0,2 cosseno da fase inicial, que é π, mais 2 vezes o tempo. Agora minha função está completa. Depois no material impresso eu vou escrever isso aqui bonitinho. Pronto, eu achei a fase inicial. Encontrar essa fase inicial, eu preciso de uma condição conhecida de tempo e de posição. Agora as outras expressões vão ficar fáceis. Olha só, o Vx é menos ômega vezes A, seno desse parênteses aqui que a gente conhece. Então, o ômega nós temos, o A nós temos, esse parâmetro nós já conhecemos, chegamos ao Vx, que é essa expressão trigonométrica. A aceleração, menos ômega ao quadrado x, chegamos à expressão da aceleração sem nenhuma grande complicação. Tá ok? Então, não se assuste com as funções trigonométricas. Elas não são nenhum bicho-papão, né? Elas não são nenhum ser extremamente complicado. Achamos a velocidade, achamos a aceleração e achamos a posição do movimento. Beleza? Nosso segundo exercício. Um ponto material realiza um MHS sobre o eixo OX segundo a função horária. Esse aí já te deu a função da posição. Ele quer que você tire os elementos dessa função. Gente, isso é tão importante. Você saber identificar os dados de uma função é importante demais. E boa parte das questões de vestibular desse assunto estão restritas a isso. Identificar os dados da função e, obviamente, interpretá-los, né? Então, vamos lá? Amplitude do movimento. Essa é a minha função geral. O A é a amplitude do movimento. O ômega corresponde à pulsação, à velocidade angular. O φ0 corresponde à fase inicial. Então, quando eu comparo essa expressão com essa, eu vejo que o meu A vale 0,4 metros, porque está no Sistema Internacional de Unidades. Olha aqui, ó, Sistema Internacional de Unidades. A minha pulsação vale π sobre 2. Tá ok? Aqui, eu não coloquei a fase inicial. Ó. Oh, mas que bobeira. Vou ter que corrigir isso aqui depois. A fase inicial é igual a π. Só tomar cuidado que ele inverteu esses dois termos aqui, ó, tá? Cuidado com o probleminha. Daqui eu tiro, então, que o período, eu só vou trocar esse termo com esse de posição. É 2π sobre ômega, mas o ômega é π sobre 2, então vai ficar 2π dividido por π sobre 2, o período é de 4 segundos. Esse cara vai oscilar durante 4 segundos. Ele quer saber agora quanto vale a velocidade escalar e a aceleração em 1 e 2 segundos. Então, a função da velocidade escalar é essa.
Substituindo os dados que nós temos, nós simplificamos a esta função. O que eu preciso agora é calcular o valor do Vx para o tempo igual a 1 e depois para o tempo igual a 2. Olha, quando eu faço essa conta toda aqui, vamos fazer ela devagar? Π sobre 2 vezes 1, π sobre 2, mais π. Eu tenho π mais metade de π, vai dar 1,5, ou seja, 3π sobre 2. Né? 3π sobre 2, ou 1,5 π. Se você pegar aqui π é igual a 180 graus, então isso aqui é 3 meios de 180. O que vai dar, corta, 90, 270 graus. O seno de 270 graus, o seno de 3π sobre 2, que é esse número que você está vendo aqui, ou 270 graus, é menos 1. Então, menos 1 vezes 0,2π, velocidade no tempo 1, né? 0,2π metros por segundo. Agora, para o tempo igual a 2, de novo, vamos fazer a conta devagar. Π sobre 2 vezes 2, isso aqui vai dar π. Π mais π, 2π, seno de 2π. Vamos escrever aqui de novo para a gente não cometer erros, né? Seno de 2π é igual ao seno de 360 graus. E isso vale 0. Então, entre 1 e 2 segundos, a minha velocidade variou de 0,2π para 0. E a minha aceleração? Está aí a nossa função da aceleração. Substituindo os dados que a gente conhece, fazendo as continhas de simplificação, chegamos à nossa função da aceleração. O que nós temos que fazer agora? Calcular a aceleração para o tempo 1 e calcular a aceleração para o tempo 2. Para o tempo 1, nós já fizemos essa conta aqui, da cosseno de 3π sobre 2. Né? O cosseno, escreve cosseno de 3π sobre 2 é igual ao cosseno de 270 graus. Isso tudo é igual a... minha caneta ficou doida. Isso tudo é igual a 0. Então, quando o tempo vale 1, esse cosseno vale 0, que vai dar uma aceleração de 0. Quando o tempo vale 2, o que acontece quando o tempo vale 2? Olha só. Quando o tempo vale 2, esse ângulo aqui vai dar 2, corta com 2, π mais π, cosseno de 2π. E o cosseno de 2π vale 1. Portanto, quando o tempo é igual a 2, esse cosseno vale 1. E a aceleração? Menos 0,1 π ao quadrado, metros por segundo ao quadrado. Se você não se assustar com as expressões, você vai observar que elas não são nada assim tão complicadas, né? Nosso próximo movimento. Uma elongação x de uma partícula em MHS varia segundo o gráfico abaixo. Então, nós temos aqui a posição de um movimento harmônico simples. Isso aqui representa um ciclo completo, né? Se eu continuasse aqui, eu teria a repetição. Eu quero a amplitude do movimento, o período da pulsação e a função horária dessa tranqueira. Então, vamos lá. Amplitude do movimento. O quanto que ele foi para cima, o quanto ele foi para baixo. Essa é fácil. 0,3. Período do movimento. Esse movimento durou 2 segundos. Período do movimento, 2 segundos. Pulsação, 2π sobre t. Período, π radianos. Pulsação, π radianos por segundo. Função horária do espaço. Eu tenho cosseno do φ0, que eu não conheço, por isso não está substituído, π vezes t. Agora, o que eu vou precisar? Eu vou precisar de um par. O valor da minha fase inicial
para determinar a minha fase inicial, eu vou precisar conhecer um x e conhecer um tempo. E isso eu conheço. Olha esse ponto aqui, ó. Quando x vale 0,3, esse tempo aqui é 1/4 do período. Olha lá, 1/4, 1/4, 1/4, 1/4. Então, o tempo vale 1/4 do período, 1/4 de 2, 0,5. Né? O período, quando o tempo vale 0,5, o x vale 0,3. E eu vou usar essa informação no nosso problema. O x vale 0,3 quando o tempo vale 0,5. Aí, eu fiz rapidinho aqui, mas bateu dor na consciência, vamos fazer isso aqui bem lento. 0,3 dividido por 0,3 vai dar 1. Isso é igual ao cosseno de φ0 mais π sobre 2. Ora, qual é o ângulo cujo cosseno vale 1? A gente acabou de ver. Um ângulo cujo cosseno vale 1 é 2π. Então, se esse cosseno dessa coisa louca que está aqui dentro vale 1, significa que essa coisa toda que está aqui dentro vale 2π. E daí eu tiro então que meu φ0 é 3π sobre 2. Você poderia ter pensado, professor, se o ângulo for zero, o cosseno de zero também vale 1. Então eu teria φ0 mais π sobre 2 igual a zero. E aí minha fase inicial seria menos π sobre 2. E eu vou dizer para você que matematicamente, botar isso aqui, menos π sobre 2, e botar isso aqui, 3π sobre 2, em termos de análise de fenômeno que sempre se repete, não vai fazer diferença nenhuma. Ok? Só que, tradicionalmente, a gente escolhe uma fase inicial positiva. É uma questão de tradição, tá? Não é uma lei. Por isso que a resposta do seu livro é exatamente essa daqui, ó. Ok? E aí eu fico com a função horária bonitinha, né? Aí, deixa eu só apagar aqui para a função horária aparecer. A nossa função horária, ok? Do espaço. Bem tranquilo, bem fácil, né? Nosso último problema de hoje, um corpo de massa 2 kg oscila suspenso em uma mola helicoidal de massa desprezível, aonde as posições ocupadas pelo corpo são registradas por meio de um estilete preso a ele e uma fita de papel. Enquanto esse cara fica oscilando para cima e para baixo aqui, esse papel amarelo que está aqui ficou passando, né? Então imagina esse cara oscilando para cima e para baixo e esse papel andando a 0,20 metros por segundo. Eu quero saber a frequência, a amplitude do movimento, a constante elástica da mola, a função horária do espaço, sabendo que no tempo zero a elongação é nula. No tempo zero, a elongação é nula no corpo e o corpo está subindo. Bom, tempo zero, a elevação é nula, vamos fazer as contas. Essa distância de 0,75 metros, que é deste ponto até este, que representa uma oscilação e meia, essa distância de 0,75 metros foi percorrida a 0,2 metros por segundo. Então eu posso falar que o tempo é a distância sobre a velocidade. O tempo para andar esse espaço todo aqui foi de 15 sobre 4 segundos. Eu vou deixar na forma de fração, tá? Vou deixar isso aqui na forma de fração, né? 3 sobre 0,8, multipliquei todo mundo aqui por 5, né? E aí deu essa fração. Com essa fração, ela não é o período. Por que isso aqui não é o período? Porque isso aqui representa uma oscilação e meia. Então, esse tempo de 15 representa um período e meio. Logo, o meu período é igual a 10 sobre 4 aos 5 sobre 2 segundos. E a minha frequência? Minha frequência é o inverso do período.
0,4 Hz ou 2 sobre 5 Hz. Beleza. A minha amplitude, 0,1. Essa aqui fica fácil se você observar aqui, ó. Entre o pico máximo e o mínimo é 0,2. A amplitude é daqui para cá, ó, do eixo X ao máximo ou do eixo X ao mínimo. Então, a amplitude, 0,1. Frequência angular, 2π sobre t ou 2π vezes f. Eu escolhi 2π vezes f para facilitar a conta. Função horária, a nossa fase inicial. Aí vem aquela condição que ele disse para a gente, do tempo inicial. Nosso tempo inicial, a posição inicial era 0. Né? Olha lá. Ou então, aqui o nosso tempo inicial, nossa posição inicial era 0, ou então eu usei essa outra função aqui. Ó. Eu pensei numa coisa e acabei usando outra, olha lá. Eu usei esse dado aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui que dado que eu usei, em vez de usar o dado que ele deu, eu usei essa informação aqui, ó. Nessa posição, eu tenho, nesse tempo, eu tenho a elongação. Foi os dados que eu usei aqui no problema. Desculpa, gente. Não precisava ter feito assim, mas acabei fazendo, né? Aí você vai achar que a fase inicial é 3π sobre 2. Só fazer continha, né? Beleza? Então, quando eu estou num quarto do período, 5 sobre 8, né? O período é 5 sobre 2, 1/4 do período é 5 sobre 8, a posição é 0,1, e aí você vai obter a fase inicial. Seria a mesma coisa se eu tivesse utilizado o tempo igual a 0, né? O tempo igual a 0, o x na posição de equilíbrio. Eu teria obtido a mesma coisa, né? Eu teria obtido que esse cosseno aqui, né? Teria que ser igual Se eu tivesse usado o dado que ele deu, olha só, vamos usar o dado que ele deu. Ele deu que o x é igual a 0, x é igual a 0, igual a 0,1, cosseno de φ0 mais 0,8π vezes 0. Né? Bom, o que acontece? Que 0 é igual ao cosseno de φ0, e o cosseno é nulo em 3π sobre 2, quando esse φ0 é igual a 3π sobre 2. Está aqui, ó. Ok? Tá? Mesma história do anterior. Por que eu coloquei 2π aqui e não coloquei 0? Por que eu coloquei 3π sobre 2 e não coloquei 0? Né? Aqui, se eu tivesse colocado 0, eu teria fase inicial igual a 0. Também é uma solução. Tá ok? Tá? Também é uma solução. Mas ele disse lá no problema um detalhe importante, que o móvel estava subindo. Então, no 0 ele estaria descendo, e subindo, ele já teria feito uma oscilação em meia, por isso que ele considera aqui 2π, e não, ele considera 3π sobre 2 como a fase inicial, e não 0. Por causa daquele pequeno detalhe que ele disse lá no início. No tempo inicial, o móvel está com 3/4 do movimento sendo executados. Ok? Foi pesado. Né? Até agora nós vimos muitos exercícios. É um conteúdo que requer muita atenção. Você não tem noção de quanta atenção a gente precisa para estudar isso. Ok? Espero que tenha contribuído para a sua aprendizagem. Vejo vocês na nossa próxima aula.